No seu smartphone, existem milhões de células de memória que armazenam todos os dados do seu telefone. E em cada célula de memória há uma estrutura cujas dimensões têm apenas cerca de 75 a 100 átomos de largura. Se essa estrutura fosse mais grossa ou mais fina, as células de memória não funcionariam. E neste episódio, vamos explorar por que ela tem apenas cerca de 75 a 100 átomos de espessura e como a mecânica quântica está envolvida. Mas, antes de chegarmos lá, vamos para um terreno mais familiar. Aqui está um smartphone. E sempre que você tira uma foto, recebe uma mensagem ou baixa um aplicativo, ele salva esses dados nesse microchip cinza, retangular e, no geral, de aparência bastante sem graça. Mas esse microchip de armazenamento de memória está longe de ser comum, porque o nível de tecnologia dentro dele vai te surpreender. Para começar, vamos abrir esse microchip e investigar. Primeiro vemos que esse componente contém uma pilha de 8 pequenos chips. Vamos dar um zoom ainda maior para uma visão nanoscópica de um desses pequenos chips. E dentro dele, encontramos uma enorme matriz de células de memória empilhada em 100 camadas de altura, 40 mil colunas de largura e 50 mil linhas de comprimento. Essas células de memória são chamadas de Charge Trap Flash, e cada célula de memória contém uma armadilha de carga, na qual diferentes níveis de elétrons são usados para armazenar 3 bits de informação. Mas aqui está o problema. Como cientistas e engenheiros projetam bilhões de células de memória nanoscópicas que conseguem prender elétrons de forma confiável por anos a fio? Isso é crucial, porque se os elétrons não forem devidamente presos, suas fotos e arquivos salvos podem ser corrompidos e você perderia seções inteiras de dados. Para resolver isso e evitar que os elétrons escapem, cientistas e engenheiros cercaram a armadilha de carga com materiais dielétricos, que são isolantes não condutores que impedem os elétrons de passar. Você pode pensar nessa armadilha de carga como um vale e o dielétrico isolante como as paredes do vale. E quando os elétrons são movidos para a armadilha de carga, eles ficam presos no vale sem saída, podendo permanecer lá por anos a fio. Essa é a ideia básica de como seu smartphone armazena suas informações. Essa configuração traz um novo problema. Veja, o canal de onde os elétrons vêm está aqui do outro lado da barreira dielétrica, em seu próprio vale. Agora temos 2 vales com uma barreira bastante alta no meio. Os elétrons agora podem ficar confortavelmente em um vale ou no outro. Mas aqui está o problema. Como movemos os elétrons que queremos do canal através do dielétrico para o vale da armadilha de carga? Ou, em outras palavras, como escrevemos informações em uma célula de memória? Bem, é aí que a mecânica quântica entra em cena. Na mecânica clássica, esse elétron é uma carga pontual localizada com um nível de energia. O dielétrico é um isolante elétrico, e o nível mínimo de energia necessário para que os elétrons ultrapassem a barreira é tão alto que isso exigiria muita energia, o que danificaria a própria barreira. E assim, o elétron não consegue passar pelo dielétrico. No entanto, na mecânica quântica, a localização do elétron não é um ponto, mas sim uma densidade de probabilidade ou uma nuvem que mostra onde o elétron tem mais chance de ser encontrado. Quando aplicamos uma tensão positiva no GAT aqui, o campo elétrico positivo atrai a nuvem de probabilidade do elétron, que é carregada negativamente, do canal e a puxa em direção ao vale da armadilha de carga. Se a barreira dielétrica for fina o suficiente e a atração da tensão positiva no gate for forte o bastante, então a nuvem de probabilidade do elétron é puxada o suficiente através da barreira dielétrica, de modo que passa a existir uma probabilidade considerável de o elétron se encontrar do outro lado da barreira dielétrica, dentro da armadilha de carga. Esse fenômeno é chamado tunelamento quântico, pois o elétron atravessa a barreira como se passasse por um túnel e não por cima dela. E toda vez que você tira uma foto, seu smartphone usa esse fenômeno para gravar informações nas células de memória flash com armadilha de carga.
Cientistas e engenheiros usam um conjunto de equações da mecânica quântica desenvolvidas por Ralph Fowler e Lothar Nordheim na década de 1920 para determinar exatamente quão fina a barreira dielétrica deve ser e quão forte a tensão do gate deve ser para que os elétrons tunelizem do canal, atravessem o dielétrico e entrem na armadilha de carga. Na verdade, talvez o detalhe mais impressionante seja o quão fina é a barreira dielétrica. Esses são alguns dos menores objetos que os humanos já fabricaram em massa. E como você pode ver, as dimensões mostradas aqui estão em nanômetros. Se ampliarmos a barreira dielétrica, veremos que ela tem apenas de 75 a 100 átomos de espessura. As paredes dielétricas não podem ser mais grossas, porque se fossem, a voltagem necessária seria consideravelmente maior e essa voltagem extra causaria danos às células de memória. E se as paredes fossem mais finas, haveria uma chance maior de que os elétrons escapassem. É impressionante que essas estruturas estejam presentes em bilhões de células de memória flash com armadilha de carga idênticas no seu smartphone e em todos os smartphones do mundo. Claro, para salvar uma foto no seu celular, você não precisa entender mecânica quântica, mas é interessante saber que isso está acontecendo. Uma observação rápida antes de terminarmos. Essas armadilhas de carga realmente perdem sua carga com o tempo. Leva cerca de uma década de inatividade para que os arquivos possam, potencialmente, se corromper. Essas células de memória também têm ciclos limitados de gravação e apagamento. Uma boa regra é que você sempre deve fazer backup dos seus arquivos importantes em vários locais. E é isso! Este episódio faz parte de uma série de episódios detalhando como funcionam as unidades de estado sólido e as células de memória NAND tridimensional, ou VNAND. Se você estiver curioso, dê uma olhada. Você também pode assistir a este vídeo uma segunda vez e ler os comentários do criador nas legendas em inglês canadense. Lá, adicionamos notas e detalhes adicionais, como valores exatos, materiais, terminologia, ressalvas e muito mais. Também gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores do Patreon e aos nossos patrocinadores do programa de membros do YouTube. Obrigado por assistir e lembre-se de considerar a simplicidade conceitual, mas a complexidade estrutural no mundo ao seu redor.